Olá, tudo bem? Não passa pela cabeça de ninguém que o comandante de uma tropa de elite envie os seus soldados à guerra sem armas para se defender ou para atacar. Isso seria um absurdo. Mas, em certo sentido, é justamente essa a impressão que temos ao ler que Jesus, certa feita, enviou seus discípulos para enfrentar inimigos poderosos. De alguma forma percebemos que a missão da Igreja de Cristo é, ao mesmo tempo, um ato de vulnerabilidade e de confiança plena na soberania de Deus. Em tempos difíceis como os nossos, em que a Igreja enfrenta diversos tipos de pressões culturais, ideológicas e espirituais, somos desafiados a refletir sobre como ser enviado pelo Senhor em um mundo hostil, sem perder a prudência, a pureza e a fidelidade ao Evangelho. Eu quero, a partir disso que já falamos, e do texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 20, refletir um pouco com vocês sobre esses assuntos. Eu vou ler então o texto de Mateus, capítulo 10, 16 a 20, que diz assim: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedida o que haveis de dizer, visto que não sois vós quem falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Texto maravilhoso. Mateus 10, meus irmãos, nos aponta para o contexto da escolha de 12 homens que seriam comissionados para uma grande comissão, anunciar o reino. O versículo 16 destaca 4 animais simbólicos: ovelhas, lobos, representando a vulnerabilidade e a oposição, e serpentes e pombas, expressando o equilíbrio entre o discernimento e a pureza. Os versículos 17 a 20, por sua vez, eles descrevem as consequências do envio, que envolvem, entre outras coisas, perseguição, testemunho e dependência do Espírito Santo. Chamo a sua atenção para o fato de que a ênfase do texto que nós acabamos de ler não está no sofrimento em si, mas no caráter do envio. O enviado é um representante de Cristo que fala em nome de Cristo e é sustentado pelo seu Santo Espírito. Nessa ocasião, então, eu quero refletir com vocês durante uns rápidos momentos sobre o tema a missão como envio e as implicações práticas e eclesiológicas. Eu quero destacar em primeiro lugar que o envio é feito por Cristo e define a identidade do missionário. O versículo 16, ele apresenta o Senhor da igreja, em que reside toda a autoridade, enviando os seus escolhidos para uma missão. O verbo grego, aqui traduzido por apóstolos, indica a autoridade delegada por aquele que verdadeiramente a possui. Em outras palavras, a missão ela não nasce dos apóstolos, nem nasce da igreja, mas da ordem de Cristo dada aos seus discípulos e, por extensão, a todos nós que fazemos parte do seu corpo. Uma implicação direta dessa verdade é que a identidade da igreja é ser apostólica, pois vive enviada para cumprir uma missão. Como aplicação prática, destaco que cada crente é chamado a viver com consciência vocacional, reconhecendo-se como um enviado de Cristo em seu contexto familiar e comunitário. Mas eu quero destacar em segundo lugar que o ambiente de envio é hostil, mas o discípulo deve agir com discernimento e com pureza. Porque ao enviar os seus discípulos para cumprir uma missão, Jesus não ocultou o fato de que eles viveriam em uma atmosfera de hostilidade e de conflito. Não, muito pelo contrário.
E para ilustrar essa realidade, Cristo faz referência à relação entre presa e predador, comparando-os a ovelhas e lobos, e destaca a necessidade de se manter o equilíbrio, isso é, viver a tensão entre a prudência das serpentes e a simplicidade das pombas. A prudência evita as armadilhas preparadas pelo inimigo, e a simplicidade, ela preserva o testemunho diante do mundo. O modelo supremo é Cristo, que é cheio de graça e de verdade, como nos diz o apóstolo João no capítulo 1 do Evangelho, versículo 14. Assim, a igreja deve buscar unir sabedoria estratégica e santidade de vida, refletindo assim o caráter do seu Senhor em meio a um ambiente adverso. A terceira coisa que eu quero destacar aqui no texto que nós lemos é que o sustento do envio vem do Espírito Santo. Observe que quando o Senhor Jesus envia a sua igreja para um mundo hostil, ele não a deixa entregue à sua própria sorte, mas ele provê o cuidado e a proteção do seu Santo Espírito. Exercendo então o seu ofício profético, Jesus revela aos seus enviados o que os aguardava: tribunais, prisões e rejeição, realidades que ainda hoje se repetem. Mas ao mesmo tempo, ele lhes promete a sua assistência de forma constante. Jesus também promete que o seu Espírito falaria por intermédio deles, numa clara demonstração da presença ativa de Cristo ressurreto, usando-os para anunciar o que precisava ser dito como testemunhas fiéis e embaixadores do reino. Em tempos difíceis como os nossos, em que a igreja é ameaçada pela secularização e pela oposição aberta do mundo, ela deve depender inteiramente da palavra e da ação do Espírito Santo de Deus, a fim de proclamar com fidelidade a verdade de Deus em meio a um mundo em crise. E antes de concluir esta breve devocional, eu quero destacar 4 lições práticas a partir desse texto. A primeira lição: a igreja foi enviada. Em outras palavras, todos os crentes devem compreender que o mundo está aí como um campo para que nós possamos cumprir a nossa missão, e não apenas para trabalharmos na manutenção de uma instituição. O segundo ponto, a segunda lição que eu retiro desse texto é que, como igreja, desenvolvemos uma missão encarnacional. Fomos enviados para o meio de lobos, portanto, viveremos com eles, mas precisamos testemunhar de Cristo e não fugir do mundo. Terceira lição: devemos depender espiritualmente daquele que nos enviou. O poder da missão está no enviador e não em nossas próprias estruturas ou capacidades. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita para executarmos a sua obra. Quarta e última lição: é essencial enfatizar o aspecto cristológico da missão. Quem nos enviou foi Cristo. Ele é o nosso modelo e é Ele quem sustenta a missão com a sua presença e com o seu poder. E eu concluo essa nossa reflexão nesse momento dizendo, meus queridos irmãos e amigos, que o envio descrito em Mateus 10 não se encerra com os apóstolos. Muito pelo contrário, estende-se à Igreja de Cristo em todos os tempos, alcançando-nos ainda hoje e perdurando até a sua gloriosa volta. E como vimos, Jesus não prometeu uma vida mansa e confortável aos seus discípulos,
mas garantiu a sua presença constante, sustentando-nos no cumprimento da missão que Ele mesmo nos confiou. E eu concluo essa rápida reflexão dizendo que a missão é, antes de tudo, expressão da própria vida de Cristo na igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos anunciar o teu evangelho ao mundo. Esta grande comissão que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo envio. Dependemos de ti. Dependemos da capacidade que o Espírito Santo nos dá, a fim de que nós possamos cumprir a nossa missão da forma como o Senhor quer e para a sua honra e glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Separe um tempo de intercessão pela causa da Bíblia no Brasil e no mundo. Utilize vídeos e materiais da SBB para orientar a oração. Monte uma escala de oração por horários. Peça por motivos específicos e compartilhe os resultados. Forme um comitê com igrejas e autoridades para planejar um monumento da Bíblia. Defina o local, projeto e cronograma. Busque parcerias e autorizações. Agende a inauguração para o próximo dia da Bíblia.